bem-vindos. Eu sou a Juliana, é um prazer ter você aqui e hoje eu quero falar sobre a segunda questão que veio para mim, da ressonância harmônica. Uma segunda questão que eu precisava dar muita atenção, mas de uma forma totalmente diferente da qual eu vinha tendo ao longo dos anos, Essa questão que veio para mim foi sobre a questão financeira, os bloqueios financeiros que existem ainda na minha mente e como que eu poderia dar uma atenção em cima de uma nova compreensão de estudos que eu já tinha feito antes. E é muito importante falar sobre isso, porque em alguns vídeos eu já comentei que, se eu não me engano foi na segunda onda, que eu disse que eu tinha muita informação, mas eu não conseguia associar essas informações para utilizar dessas informações para alguma ferramenta prática, para eu exercer alguma coisa. Então, depois que eu comecei a fazer essas associações de pensamentos e de reflexões e aplicá-las na minha vida, isso se tornou mais eficaz, mais eficiente. E a situação financeira veio assim forte para mim nessa terceira onda, em questão de olhar com atenção e olhar esses padrões repetitivos que eu venho tendo em relação ao meu comportamento com o dinheiro. E isso eu descobri depois que tem um fundo emocional. Então, essas questões que eu fui tendo que avaliar profundamente me levou a exercitar algumas práticas de questionamento mesmo, de fazer questionamentos. Então eu comecei eu comecei a assistir algumas reprogramações do professor Hélio Couto, que está disponível aí, que são cortes, que o próprio canal fez, de reprogramação mental da alegria, de relacionamento, se eu não me engano, do universo infinito, alguma coisa desse tipo. E eu comecei a ouvir essas reprogramações. Eu lembro que uma dessas reprogramações, o professor Hélio Couto fala assim, se você está com algum problema financeiro, quem você quer ofender? A quem você quer ofender? Quem que você quer ofender? É outra pessoa ou é você? E essa pergunta que ele faz na programação me incomodou. Na verdade, me trouxe um incômodo muito grande, porque eu falava assim, eu não quero incomodar ninguém. Eu não quero atrapalhar ninguém. Só que quando você não está fluindo, quando você não está no fluxo da sua vida, qual é o fluxo da sua vida? É você trabalhar, estudar, você ser ativo, você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Quando você está dentro dessa atmosfera, você está fluindo. Quando você está neutralizado, quando você está no insucesso, na insatisfação, ou no aprisionamento, no bloqueio mental de alguma área da sua vida, e aí eu falo exclusivamente na financeira, você não está em movimento, você não está no fluxo, você está neutralizado, você está parado. E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. As pessoas que atravessam o estado depressivo, elas têm muita dificuldade em retornar às suas vidas com os seus trabalhos, mas é uma dificuldade muito grande. E para isso precisa de um esforço muito grande, precisa de uma clareza, precisa de um entendimento para que ela volte à vida profissional de uma forma eficaz. Não só indo lá bater ponto, mas com a ampla consciência de que ela precisa estar no fluxo do trabalho, de exercer o trabalho dentro da melhor possibilidade, da melhor forma que ela pode, e ser consciente dos benefícios que o trabalho traz. Porque o trabalho não traz só o benefício do dinheiro. O dinheiro é simplesmente uma troca. É aquela moeda de troca que você é contratado pela empresa para fazer XPTO trabalho e você vai receber XPTO salário. Mas não é só isso, porque o trabalho ele faz você movimentar muitas partes do seu corpo. A sua coordenação, a sua atenção,
a sua habilidade, né, os seus conhecimentos. Então é uma coisa muito mais ampla e é desafiador para quem atravessa o quadro depressivo, seja uma depressão leve ou uma depressão grave, é um desafio, porque tem um cunho emocional muito grande que precisa ser visto, que precisa ser avaliado, que precisa ser analisado. Porque o depressivo, ele desenvolve muitos pensamentos automáticos negativos, é o tempo todo. Então, quando ele percebe e quando ele tem uma ajuda de um profissional ou autodidata, como no meu caso, percebe que está rolando muito esse pensamento, é preciso cortar. E o professor Hélio Couto, ele mesmo diz, né, que a gente pode cancelar o pensamento, mudar o foco. Então essa prática, esse exercício, ele precisa ser a toda hora, todo momento, todo instante, para que a pessoa possa cortar e trazer o novo, cortar e trazer o novo, cortar e trazer o novo, cortar e trazer o novo. Porque isso impacta em tudo, principalmente na sua capacidade. Você não encontra em você a capacidade que você tem para você desenvolver uma vida profissional sadia, próspera. Então, quando eu assisti essa programação, calhou justamente de eu assistir essa programação justamente quando eu estava fazendo a minha terceira onda e que me trouxe a necessidade de olhar para essa questão com afinco, com amorosidade, com carinho e com compreensão para que eu pudesse estudar, reavaliar, investigar e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então assim, eu lembro que eu assisti essa reprogramação e eu comecei a entrar num processo de muitas dúvidas, de muitas perguntas. Por que eu não desenvolvo financeiramente? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Tudo relacionado ao dinheiro. Eu fazia muitas questões relacionadas ao dinheiro. Por que toda entrevista que eu faço, por que todo currículo que eu mando eu não sou chamada? Por que as pessoas falam que pensou em mim para fazer projetos XPTO, projetos, que lembrou de mim para fazer algum trabalho, algum projeto, isso não acontece? Eu comecei a ficar questionando muitas coisas, mas eu estava questionando muito o externo, e eu não estava questionando como é que eu estava pensando e sentindo em relação às minhas capacidades. E isso, gente, é uma coisa assim que vem, principalmente para as pessoas que atravessam o estado depressivo, isso vem de uma forma assim muito forte, ao ponto de deixar a pessoa no chão. Por isso que as pessoas que têm depressão, elas saem do trabalho, porque elas não têm força, porque elas não encontram em si mesmo aquela capacidade de fazer os seus trabalhos, suas atividades. Ela não acredita que ela é capaz. Então, depois disso, eu revisitei esse livro aqui, ó. Acho que desse lado, bom, fica de ponta cabeça, né, de toda forma, né? Eu visitei esse livro, Pai Rico e Pai Pobre. É um livro que eu tenho muitos anos e eu faço muitas leituras, sempre faço leituras. Ele tem, a cada capítulo, esse livro tem exercícios, que são, não sei se dá para vocês verem, são questionamentos e que a gente precisa responder. Então, a cada questionamento que é feito, é realmente um exercício para pensar. E aí, eu lendo, né, eu lendo e fazendo exercício, eu lembrei que, assim, o meu modo de pensar, ele já estava diferente do ano passado. Porque o que eu faço? Eu escrevo, apago, aí eu vou lá e escrevo a leitura que eu faço exercício. Então, a cada leitura, um novo exercício. Então, eu apago tudo, até as minhas anotações, eu apago tudo, para quando eu for ler o livro novamente, eu estar com a minha mente mais aberta a nova mensagem que aquele livro vai me passar, com a minha maturidade de compreensão para responder os questionários. E assim, revisitando esse livro, eu vi que assim, a minha mentalidade era muito restrita comparado ao que é hoje, que é um pouco mais aberta.
Mas essa releitura me trouxe uma nova perspectiva e o entendimento de que é muito mais um fundo emocional do que realmente a prática do trabalho, a habilidade, o exercício, enfim. Quando eu retomei essa lição, e aí eu fui lembrando, eu fui fazendo coisas, eu fui trazendo muito questionamentos, né? Porque o próprio livro fala que a nossa vida ela é espiritual, emocional, material e física. Quando a gente vai começando a ter essa percepção e quando a gente vai trazendo esse novo ar, né, esse novo oxigênio para o nosso cérebro, a gente vai começando a trazer mais clareza para compreender e corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. E nesse livro, teve uma passagem que assim ficou marcado para mim, que foi a frase, né, uma frase muito comum, que quem não tem dinheiro fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ah, preciso fazer tal coisa, não tem dinheiro. E ele diz que o pai rico dele ensinou a não dizer isso, a dizer a seguinte afirmação, a seguinte questão: como faço para ter mais dinheiro? Porque isso neurologicamente é um comando que você está dando para o seu cérebro, para que ele venha trazer para você o quê? Possibilidades de como você pode conseguir mais dinheiro. E isso é muito incrível, porque assim, quando você fala, eu não tenho dinheiro, você bloqueia o teu cérebro a não trazer nenhuma possibilidade para você. Simplesmente com uma frase, porque a frase que você fala, associada ao pensamento e ao sentimento, é o comando, tudo é um comando. Então quando você começa a questionar como posso fazer para ter mais dinheiro, como posso fazer para conseguir mais dinheiro, o que posso fazer para conseguir mais dinheiro, vai trazendo para você as possibilidades e você começa a enxergar essas possibilidades, e que é uma coisa assim muito importante. Então eu comecei a pensar nisso, eu preciso trazer esse novo oxigênio para minha mente, o oxigênio dessas possibilidades, porque eu preciso ver com a minha mente essas novas possibilidades. Então eu revisitei esse livro. Depois que eu revisitei esse livro, eu fui para esse segundo livro aqui, ó, que é um livro também que eu tenho e que eu revisito sempre. Eu sempre estou fazendo uma leitura com ele. Então é o manuscrito, né, de Napoleon Hill. E aí ele fala aqui sobre um aspecto muito importante, que é a autoconfiança. E aqui tem uma frase que diz assim, ó: o ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Então, se você não acredita que você tem capacidade para trazer ao teu cérebro essas possibilidades de como você conseguir mais dinheiro, certamente você não vai conseguir. Porque você não está exercendo a sua autoconfiança. E a autoconfiança é o quê? É acreditar em si. Parece que é muito fácil isso, mas é trabalhoso, porque uma vez que você está com as suas emoções, né, no chão, quando você não tem autoestima, é muito difícil você conseguir ter essa facilidade de compreensão de que é com a autoestima que você consegue as coisas que você quer, principalmente na área financeira. Aí diz assim, olha, a falta de necessidade de lutar não só leva à fraqueza, de ambição e de força, de vontade, mas mais perigoso ainda, cria na mente da pessoa um estado de letargia, de que leva à perda da autoconfiança. A pessoa desiste de lutar porque o esforço não é mais necessário. Literalmente aplica a autossugestão para sabotar o seu poder de autoconfiança. Então assim, quando a gente não tem essa autoconfiança, a gente não acredita, então a gente fica retroativo. A gente não avança, a gente se reprime, a gente se distancia, a gente se esquiva, a gente não encontra ânimo, não encontra força.
Outra questão importante também para ser avaliada é o autocontrole. Porque muitas pessoas questionam, e eu também já fui muito assim, de ter o dinheiro, guardar o dinheiro e ir lá tirar o dinheiro. Guardo o dinheiro, tiro o dinheiro. Guardo o dinheiro, tiro o dinheiro. E não tem esse autocontrole de manter aquilo que guardou. Sempre tá indo lá e tirando. E aí eu montei o meu questionário, por que que eu retiro o dinheiro que eu guardo, sabendo que aquele dinheiro que eu guardo eu não posso retirar? Qual é a carência, qual é a falta que eu estou sentindo, por que que eu faço isso, por que que eu estou querendo me agredir? Ou quem eu quero agredir com essa atitude? É um mau comportamento. Se é um mau comportamento da parte financeira, onde está esse mau pensamento e atrás desse mau pensamento, qual é a emoção que eu emito? Então assim, são estudos, né? São questionamentos que eu tenho feito para poder sair desse estado de escassez, ou desse estado, sabe, que oscila muito, uma hora tem muito, outra hora não tem nada. Então assim, eu preciso realmente equilibrar, e para equilibrar eu preciso desses dois fatores que são totalmente importantes: a autoconfiança e o autocontrole. E aqui, no próprio livro do Napoleão Hill, diz assim: o entusiasmo é a qualidade vital vou relendo aqui, ó. Entusiasmo é a qualidade vital que incita a ação. Ou seja, nossa, eu quero depositar XPTO no investimento tal. Aí eu vou lá e invisto. Enquanto o autocontrole é o gerente de equilíbrio que direciona as ações para que sejam construtivas e não destrutivas. Então, se eu tenho autocontrole, eu vou lá e mantenho esse dinheiro lá, porque eu estou construindo. Então, todo mês eu pego XPTO valor, invisto e deixo lá poupando o investimento, deixo o investimento lá poupando, fazendo o que ele precisa fazer. Eu não toco nesse dinheiro. Mas quando eu estou descontrolada, o que acontece? De forma destrutiva, eu vou lá e retiro todo o dinheiro que eu estou ao longo do tempo investindo. Então assim, a questão do autocontrole é fundamental. É tão fundamental que a gente não tem muita clareza, ou então a gente não leva com tanta seriedade como o autocontrole ele é importante. Porque a ação do ser humano, e principalmente, como dizem, como muitas pessoas, né, famosas, conceituadas dizem, psicólogos, até o próprio a pessoa, né, de finanças, quando elas falam dessa questão de você estudar, né, sobre finanças, e de que você ao longo dos anos, é uma construção a longo prazo, a gente pensa, eu não vou viver até, sei lá, XPTO tempo, ou eu não vou viver muito, ou então eu preciso comprar coisa agora, preciso consumir, aquela compulsão do imediatismo. Então isso acaba trazendo uma necessidade e uma ilusão, né, de uma vida que a gente leva muito emotiva, muito emocional, muito de momento, e que não deixa a gente pensar e nem agir a longo prazo. E isso é muito nocivo, porque com o passar do tempo a gente vai vendo que se a gente tivesse investido, se a gente tivesse uma inteligência financeira, uma educação financeira, porque não basta só ter a educação, você tem que ter a educação financeira, você precisa ter a inteligência financeira, você precisa ter um QI financeiro, mas isso você só consegue atingir nessas fases com estudos e aplicabilidade.
Mas esses estudos não são só na questão financeira, você precisa entender você precisa entender o teu emocional, você precisa entender sobre a tua autoconfiança, você tem que trabalhar o seu autocontrole, porque é assim que você cria a base sólida para construir a sua vida financeira. E aí, gente, pensar nisso é realmente desafiador, porque se nós somos movidos muito pelas emoções, e essas nossas emoções, elas oscilam muito, e a gente passa a viver das emoções e não a pensar com as emoções, né? O que aquela emoção está querendo passar para mim naquele momento que eu estou querendo, por impulso, retirar um investimento? Ou o contrário, ou o que aquela emoção está provocando em mim para que eu nem consiga aplicar o dinheiro em algum investimento? Ou então de eu simplesmente repetir essa frase que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, por que que então eu não crio a possibilidades dentro da minha mente para que eu desenvolva as habilidades de aprender algo novo para ganhar o dinheiro? Entende que é uma crença muito enraizada e que precisa da atenção, precisa da ajuda? Uma pessoa normal, né? Não uma pessoa normal, porque isso não é isso que eu quero dizer, mas uma pessoa, vamos supor, que não está passando por uma fase depressiva, ela já tem essa dificuldade. A maioria da população tem essa dificuldade financeira. Imagina então para a pessoa que tem um desafio maior que a depressão ou a ansiedade. Ela não consegue manter. Então precisa investigar qual é a carência, o que ela precisa para resolver essas questões, como ela pode melhorar isso para que ela possa ali desenvolver. Porque assim, a construção financeira, ela é a longo prazo. Independente da sua facilidade de ganhar um montante em um mês ou não, é uma construção. E essa construção demanda tempo. Porque você já reparou que quando você aumenta o teu salário, você gasta mais? Quando você faz hora extra, você gasta mais? Quando você ganha mais dinheiro, você gasta mais dinheiro? Quando você ganha dinheiro, você gasta aquele dinheiro? Eu vivo nesse loop ainda. Eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro. Eu ganho mais dinheiro, eu gasto mais dinheiro. Então é olhar no foco. É olhar com cuidado e com amorosidade o que está causando isso. Qual é a dor que precisa ser olhada? Qual é a mentalidade que eu estou ainda no automático desenvolvendo e que eu preciso mudar? E voltando a falar, financeiro, né, a construção financeira, ela demanda tempo. E revisitando aqui um outro livro, porque é assim, você vem com um questionamento, vem uma questão, vem uma situação, vem um tema, né, na sua mente, que você precisa olhar, que você precisa investigar para você aprender. Então, revisitando aqui outro livro, esse livro aqui, ó, O Poder da Mente Subconsciente, também me trouxe uma lembrança. Eu não vou ler para vocês, mas eu vou contar mais ou menos a história. Trouxe a lembrança de uma história que eu li nesse livro e que diz assim, que era um rapaz que era faxineiro e ele queria ser médico. Só que ele ganhava o dinheiro que um faxineiro ganha. Então, assim, o conselho que ele recebeu foi que a mente dele era brilhante e que ele poderia fazer isso com um simples exercício mental, de visualizar o diploma dele bem elaborado, bem construído, com o nome dele em letras garrafais, né? E ele precisava ter esse pensamento, né, essa visão
né, na mente dele, né, esse painel aí na mente dele, por muito tempo, que as coisas iam começar a se movimentar. Então realmente ele começou a fazer esse exercício. Ele conta que ele ficou 4 meses fazendo esse exercício mental de ver todos os dias o certificado de medicina com o nome dele. Então ele viu esse certificado de medicina com o nome dele, passaram-se alguns meses, ele foi chamado, um médico, financiou os estudos dele para que ele fosse enfermeiro. Então ele estudou enfermagem e ficou lá, fez lá todo o seu curso, ganhou toda a bolsa, ele ganhou, né? Um médico patrocinou isso para ele, e aí ele começou a trabalhar como um enfermeiro. Depois que ele começou a trabalhar como enfermeiro, ele se desempenhou tão bem a sua atividade, mas tão bem que o próprio médico ajudou ele a financiar a faculdade de medicina. Então vamos supor que a faculdade de medicina leve aí mais ou menos 7 a 8 anos com a especialização. Mais o tempo que ele ficou ali para fazer o curso de enfermeiro, mais o tempo que ele ficou trabalhando para poder fazer a faculdade. Vamos supor que isso tenha levado em torno de 10, 12 anos ou 13 anos. Quando a gente fala assim, olha, vai investir que daqui a 13, 14 anos você vai ter um investimento, né, com uma renda boa para você, você já pensa que 10 anos, 12 anos é muito longe. Por quê? Porque você não cria a expectativa desses 10 anos de uma forma positiva. Você já pensa que longo, que você tem que guardar. Mas se você olhar para cada dia, cada semana, cada mês, você não vai ter esse impacto negativo de 10, 12 anos. Mas aí entra a outra questão, como é que você trabalha a sua mente? Como é que você treina a sua mente? Como é que você trabalha nesses anos todos a autoconfiança e o autocontrole? Determinação, força é essencial, mas principalmente você saber como que você lida com as suas emoções. Quem é você quando você está com muito dinheiro, quem é você quando está sem o dinheiro, quem é você quando busca alternativa, quem é você quando não busca alternativa nenhuma. Então, é sempre questionar o porquê que você está fazendo isso, porquê. E aí eu volto nessa lembrança, né, da frase do professor Hélio Couto, porque ela veio muito para mim isso. Por quem eu estou querendo agredir? Quem eu estou querendo agredir? Então, só para finalizar, eu espero que esse compartilhar tenha te ajudado de alguma forma, trazido para você essa reflexão, que vale a pena a gente sempre investigar, né? Entender mais como que funcionam as coisas de uma forma mais ampla. E como sempre, eu espero que você tenha pegado aí essas dicas, entendido mais, pelo menos para começar a investigar como que está a sua vida financeira e se tem ou não tem um cunho emocional. Muito obrigada e até o próximo vídeo.